Marcos Paulo, até ele fazendo assim, gol. mas colocando os melhores jogadores para jogar, inventando menos. Mas um detalhe do jogo de ontem foi o seguinte, e acertando a defesa. O time do Sport é um time muito ruim, né? Isso é outra coisa. Agora, o time só assim, envolveu o Sport, conseguiu os 2 gols, depois que ele mexeu no time, que ele colocou o Luciano e o Marcos Paulo, que estavam no banco de reservas. Né? E a expulsão também do adversário. Exatamente, ajudou, isso contribuiu. Esses 2, quando entraram, deram uma nova dinâmica, principalmente o Marcos Paulo, que não pode ser reserva do São Paulo, ele tem que ser titular. Então ontem, no segundo tempo, a partida foi decidida por esses 2 jogadores. E o mais importante para mim, que está dando essa liga, que está dando a base para o time, é o sistema defensivo, porque a dupla de zaga do São Paulo talvez seja hoje a melhor, junto com Gustavo Gomes e Murilo. O Murilo está machucado, então Gustavo Gomes e Luan, mas jogando o Beraldo, esse menino aí, ele parece que nasceu pronto, né? Um jogador técnico, calmo. Ele tem um bom passe. E o Arboleda, ele não perde uma bola, ele se machucou. Regularidade. Então a combinação perfeita, né? Um jogador mais forte, alto, forte. Ele é dúvida para sábado contra o Vasco do Morumbi. E o menino lá... Olha só quem está de volta das férias. Que saudade do Rio de Janeiro para o CCT da Barra Funda. Ele, José Paes. Uhul! Seja muito bem-vindo, Zé. Nossa, essas férias eternas suas. Que bom que você está de volta, viu? Querido, 2 perguntas para você. Primeiro, não, 3. A primeira, como está o Telzinho, que é o seu filhote? A segunda, se foi bem de férias. E a terceira, o Arboleda realmente preocupa? Fala, Mi, beijo pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente, abraço pro Silvio, pro jogador Caro Miller. Vamos por partes então, o Telzinho tá ótimo, tá maravilhoso, curtiu aí as férias do papai, né? Peguei só 10 dias, Michele, não foi tanto assim. 7 dias eu fui lá pra Petrópolis, no Rio de Janeiro, região serrana, friozinho, sei que você gosta, inclusive tá convidada pra ir lá na casa da minha avó, viu? Fiquei lá na casa dela, tranquilaço, comendo bastante, pegando aquele friozinho gostoso. O Telzinho amou a casa da Bisa, então você tá super convidada pra ir lá na casa da dona Rita, tá bom? Agora vamos falar do São Paulo, né? Um pouquinho aqui de notícia também, que a gente gosta aqui no Gazeta Esportiva. Arboleda, você me perguntou. Pois é, se machucou nesse jogo de ontem aí contra o Sport Recife, lá no Recife, jogo importante aí da Copa do Brasil pro São Paulo. A princípio o Arboleda achou que tinha sentido cãibras, mas depois também sentiu um probleminha no músculo posterior da coxa esquerda. Então assim, é uma preocupação muito grande, porque o Arboleda, ele tem sido um grande jogador desse sistema defensivo do São Paulo. Então agora o São Paulo estava lá no Recife hoje de manhã, treinou hoje de manhã lá em Pernambuco, a volta estava programada para hoje à tarde aqui para São Paulo, e é aí que o Arboleda vai passar por mais exames amanhã, para saber se ele vai ter condições de jogar no sábado contra o Vasco no Morumbi, jogo do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada do Brasileirão. É preocupação sim para o técnico Dorival Júnior, para a sequência do São Paulo aí nessa temporada de 2023. Quem não é problema é o Marcos Paulo, né, Michele? A gente preparou até uma tela, como vocês viram aí, ele marcou o 2º gol do São Paulo nessa vitória para cima do Sport. Com o Dorival, já são 8 jogos do Marcos Paulo, né? 4 como titular, marcou 3 gols, tem 1 assistência, e com o Rogério Ceni ele tinha jogado 8 jogos, só marcado 1 golzinho. É o técnico Dorival Júnior aí ajustando aos pouquinhos esse time do São Paulo, fazendo esse time jogar. O Dorival, que em 8 jogos tem 4 vitórias, 4 empates, ainda não perdeu, marcou 10 gols esse time do São Paulo com o Dorival no comando, só sofreu 2, tá bem demais, tá voando na mão do técnico Dorival Júnior. Agora, claro, tem essa preocupaçãozinha aí em relação ao Arboleda, porque ele se encaixou muito bem com o Beraldo no sistema defensivo, mas a gente vai torcer para que não seja nada mais grave aí com o gringo do São Paulo, né não, Michele? Devolvo para vocês, muito feliz de estar de volta aqui no Gazeta Esportiva, sempre às ordens, Mi. Vai daí. Valeu, Zé, brigadão. E aí, Miller e Silvestre? Eu acho que o São Paulo perde muito com a saída do Arboleda, e agora que estávamos até confabulando aqui do lado de fora. Tem que jogar o Diego Costa, que é um jogador mais cascudo, né? O Alan Franco é o único argentino. Eu já vi argentino ruim de bola, cara. Mas eu nunca vi argentino que alisa. Bonzinho. Ainda mais bonzinho. Você já falou Franco, isso outro dia, mas eu continua bonzinho. Continua bonzinho. Mas demais. Você sabe o que acontece, Michele? O Arboleda, ele é um jogador muito regular. E o jogador de defesa, o zagueiro principalmente, ele tem que ter uma coisa principal, né, Chico? Tem que ter força. O zagueiro tem que ter força, porque em 90% das jogadas, ele vai ter que impor o quê? A força. Coisa que o Alan Franco não tem. Ele não tem força, ele tem técnica. Ele cerca muito, zagueiro técnico, só técnica,
não basta, tem Mas que ter força. pra você, quem tem que substituir Diego o Arboleda? Costa tem que jogar ali. O Diego Costa. Costa, que até então era há pouco tempo atrás no Paulistão. Sim. Ele era o capitão da equipe do Rogério Ceni. E pra você? O Diego Costa. E o Arboleda, além de força, ele tem velocidade. Ele é um zagueiro que consegue se recuperar Até porque numa corrida com um atacante. Até Não é porque todo zagueiro que tem essa é a lei da característica. compensação. Tem que ter um técnico e um força. Diego Costa, força. Beraldo, técnica. Aí a combinação é boa. Bateu o saudosismo. Oscar e Dario Pereira. Né? Qual seria a parcela de acerto da diretoria em tirar o Rogério Ceni do comando do São Paulo? Um abraço aí para todos vocês. Leonardo aqui de Boston, Estados Unidos. Boston! Oh my God! Não foi uma From pergunta. Boston! Jamais imaginei que seria uma pergunta de Boston. To Não pensei F9. nisso. Meu Deus, né, abraço, rapaz? meu. Que isso, abraço, parou o carro pra Boston gravar tomou um uma vídeo. pancada aí, hein? Olha, Ó, o Miami Heat foi ganhou, ali, né? tomou Grande, olha. eu falei o Brasil inteiro, agora eu tenho que falar, o mundo acompanha o F90. O mundo. Só não vê quem não quer. É no mundo. Não vê quem não quer. Olha, um abraço, Leão. Bem-vindos ao canal oficial do São Paulo Futebol Clube, mais conhecido como São Paulo. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o tricolor paulista, desde entrevistas, notícias exclusivas e muito mais. A diretoria do São Paulo sabia que Lucas Moura permaneceria na Europa por mais alguns anos. Pato é a opção do clube. O empresário de Lucas Moura sabia que um retorno ao Brasil seria desvalorizado após sua passagem pela Inglaterra. Ele tinha um contrato longo com o Tottenham e um alto salário. O São Paulo tentou trazê-lo de volta, mas ele decidiu priorizar sua família e carreira na Europa. O Tottenham não estava disposto a dividir o salário, então o negócio não avançou. Lucas Moura, aos 30 anos, ainda é valorizado na Europa e planeja retornar ao futebol brasileiro mais adiante. Esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like e se inscrever, valeu pessoal!